Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje de Panorama Câmara. Estamos transmitindo ao vivo dos estúdios da Câmara Espanhola. Agora são as 10 horas da manhã deste 7 de julho. Eu sou Carlos e é um prazer ter com você e com a gente este começo de dia. O Panorama Câmara é uma iniciativa quinzenal da Câmara Espanhola que promove diálogos com especialistas das nossas empresas associadas. Em cada edição, exploramos análises, exploramos tendências de mercado e perspectivas sobre setores estratégicos da economia, comércio exterior, exportações e outros temas relevantes, sempre com conteúdos claros, atuais e de confiança. Para abrir o nosso debate de hoje, vamos abordar um tema que tem sido frequentemente discutido nas últimas semanas: o conflito entre trabalho remoto e presencial. Para compartilhar insights e desafios deste cenário, contamos com a presença de Heber Duarte, da HD Cattenom. A HD Cattenom é uma consultoria de aquisição de talentos e gestão estratégica de pessoas, com atuação consolidada em soluções inovadoras de RH. Seja muito bem-vindo, Heber. Obrigado, Carlos. É um prazer estar aqui com vocês na Câmara, podendo participar desse evento, desse podcast. Fico muito feliz, ok? Estamos aqui para contribuir. Maravilha, Heber. Puxa, vamos abordar um tema que tem sido frequentemente discutido nas últimas semanas, que é o conflito entre o trabalho remoto e presencial. Para compartilhar insights e desafios deste cenário, eu gostaria de fazer a você algumas perguntas, uma em especial relacionada a um fato que aconteceu faz poucos meses, no qual a Petrobras voltou a exigir 3 dias presenciais por semana e enfrentou graves reclamações, o que levou a uma discussão sobre o retorno ao escritório. Isso criou toda uma vibe muito forte nas redes sociais. Como estão as relações atuais entre empresas e funcionários ao respeito? Olha, o home office é um tema bastante dinâmico, né? Dinâmico após a pandemia, né? Durante a pandemia. Muitas empresas fizeram na pandemia, já faziam antes, mas é um tema ainda moderno nas relações de trabalho. Apesar de um tema já exaustivo, né, de discussões, ainda permanece, porque nesse momento as empresas estão, muitas empresas estão retornando ao presencial, né? Puxando a presencial. Isso tem causado, da mesma forma que causou durante a pandemia, o transtorno em todo mundo ir para casa imediatamente, e agora é o contrário, está causando o transtorno de trazer as pessoas ao escritório novamente. Por várias razões aí. Não sei se pode me estender aqui, mais na frente dessa pergunta, mas podemos citar várias. A complexidade das pessoas estarem já naquele momento adaptadas à vida no home office e agora se adaptar novamente ao escritório, isso é uma transição não só cultural, mas de mudança de mindset do zero novamente, basicamente. Você pegar trânsito, ter mais complexidade, e do lado das empresas e do lado dos empregados. O benefício é muito grande, né? A qualidade de vida e tudo mais. Mas quando você olha para as empresas, também tem um lado complexo. E eu também, que vim de recursos humanos como executivo de RH, né, há muito tempo, posso falar que também isso atrapalha as empresas na parte cultural, né? Como manter a cultura com as pessoas distantes. É um desafio grande, enorme para todos nós. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, existe um meio termo. Sempre eu justifico que o meio termo é bom para ambos os lados. O híbrido está vindo aí como uma força, eu acredito nisso, e é o que está acontecendo. Então, muitas empresas também fazem sem muito escutar as pessoas de como voltar esse retorno, acaba causando esse clima inadequado, como o da Petrobras, forçamente e tal. Mas é uma questão também de business, tem que entender o negócio para entender se é possível não fazer home office, né? O business também tem que estar dentro das discussões, o negócio, a cultura e o ambiente de trabalho. Perfeito, perfeito. Acho que a primeira, e que está muito relacionada com o que você acabou de falar, seria, desde o ponto de vista de RH, quais boas práticas deve adotar para estruturar uma transição mais respeituosa, né, e eficiente entre o presencial e o home office? Olha, a relação é importante. A primeira coisa é a relação empresa e colaborador, né? Empresa e trabalhador. A empresa tem que, o ponto positivo é abrir espaço para o diálogo, né? Escutar os novos formatos, né? Porque muitas vezes
a gente leva que toda empresa tem que voltar ao presencial, ou toda empresa tem que ir home office. É muito radical, né? Muito radical. Então, eu acho que tem que ouvir, né, as pessoas, fazer uma pesquisa ou escutar, fazer reuniões com times representativos dentro da empresa, e a empresa escutar, e os funcionários também têm que escutar. Tem que escutar também a versão do empresário, do negócio, né? Porque todos nós, de alguma forma, somos donos do nosso negócio. O espaço, mesmo sendo empregado, ser dono do seu departamento ali, daquela área, ser responsável por isso. Então, a pergunta que se faz o que favorece o seu departamento, ou aquela empresa, ou aquele negócio, fazer home office? É possível? Então, temos que analisar em conjunto. É possível? Sim, é possível. Se é possível, a empresa perde a cultura se deixar todo mundo em casa todos os dias? São perguntas que a gente tem que fazer. Você trabalhando remoto, eu tenho uma colega que trabalha, a Juliana, que trabalha conosco, que está em Portugal, né? Em horários diferentes. Então já começa a divergir do horário de trabalho. Em Portugal está num horário 4 horas diferente da gente. Então, como eu consigo falar com a Juliana às 8, se ela acorda às 8, para ela já é meio-dia. Para mim, estou acordando 8 horas para trabalhar. Então já começa então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que discutir. Então, isso que é importante, a discussão, o alinhamento, né? Outro ponto é colocar metas e objetivos claros para que aquele que esteja em home office, ou remoto, ou híbrido, ou presencial, tem que cumprir metas. Isso é óbvio. Metas, objetivos é importante em qualquer negócio, né? Em qualquer fase da vida profissional, seja o mais júnior ou o mais sênior. Entregas, deliveries, ou seja, entregas é obrigatório entregar. Você sai da sua casa para trabalhar, ou em casa, ou online, você tem trabalho para entregar para a empresa. Não é que você está... eu brinco que o home office não é home lazer. E às vezes a gente liga, tem pessoas que transformam o home office em home lazer. Política, a empresa tem que estabelecer uma política clara desde o início da implantação do home office, ou do remoto, ou do presencial, ou do híbrido. Políticas têm que estar claras para todos os empregados. Comunicada, não adianta fazer a política também guardar na gaveta, tem que comunicar a todos. Claro. Claramente, todos têm que entender isso e assinar dizendo que entendeu e está claro para eles. E a partir disso, tem cobrança, porque se 99% trabalha e respeita a política da empresa, aquele que não respeita a política da empresa não tem que estar na empresa, tem que estar fora da empresa. Tem que ser objetivo, claro. Parece duro, mas não é. Porque se todos respeitarem a política, todo mundo vai entender. É por exemplo que a gente faz uma boa liderança. Então, acredito muito nisso. Não sei se a pergunta eu consegui responder. Consiguió, Herbert. Y aquí habría un tema que acho que un pouco polémico, mas importante também, e que está relacionado com o que você falou. Hoje tem um movimento crescente de empresas que condicionam coisas como promoções, avaliações de desempenho a presença física no escritório. Que impactos acha você que essa postura pode ter no clima organizacional e, mais importante quase, na atração e retenção de talento? Eu sou totalmente contra, né, esse tipo de avaliação por presença. Como eu falei, a avaliação tem que ser por mérito, por reconhecimento de entregas, realmente de quem traga valores e contribuição para o negócio, para a empresa. Você avaliar a pessoa só porque ela está presente, como eu falei, a pessoa pode estar presente aqui, né, em muitas empresas, pode estar... Recentemente tivemos um caso não sei se foi no Chile ou Colômbia, teve uma greve de presencial, que ele chama greve, o cara está presencial, mas a mente está em outro lugar, ele está fisicamente aqui, mas não está produzindo nada. Então isso, como você vai avaliar? Só porque ele está presencial, você vai dar mais mérito para ele, vai reconhecer melhor do que aquele que já entregou o resultado, mesmo home office. Temos um caso aqui, pesquisei na internet recentemente, onde uma pessoa que acabou de ganhar bebê, então ela é uma mãe, né, recente, uma mulher, e ela fica em casa, depois decide com o chefe, fala, não, eu tenho que amamentar, eu vou ter que sair e voltar para amamentar, então vamos fazer um acordo, trabalho em home office. E os colegas estão em presencial, né, híbrido, eles têm um dia na semana que eles ficam em casa, e ela fica 5 dias em home office. E todos acordaram, por isso que eu acho que é importante, o acordo, todo mundo entender a dificuldade. Olha, não quero comparar o Herbert com essa mulher, porque ela tem uma necessidade maior do que eu de ficar em home office. É diferente? Não, é acordo. Talvez se eu tivesse grávida e ganhando neném, a mesma coisa, eu poderia também ficar. Então, é uma política. Uma política, a empresa decidiu isso. Pessoas que estão depois da maternidade podem ficar até 6º mês em home office. Agora, se você está avaliando, como qualquer avaliação de desempenho deve ter metas financeiras de objetivos e targets para entregar, que são benefícios para a empresa também,
Do outro lado, nós temos também que avaliar o comportamento. Então, se você tem uma política, né, de home office ou de remoto, trabalho remoto, ou de horários, vamos falar assim, horário, seja ele presencial, você tem que avaliar se as pessoas respeitam aquele procedimento. Claro. Isso é um comportamento. Então, também vamos avaliar o comportamento. Olha, a Maria estava em home office, mas o horário era de núcleo, que a gente chama, das 10 às 4. Ela estava todos os dias das 10 às 4, respeitou esse horário? Sim. Então, opa, tico aqui, perfeito. Puxa, o Herbert estava presencial, respeitou também chegar às 10 às 4, ele estava todo dia lá? Estava, beleza. Então, os dois têm que ser reconhecidos. Mas aí depois vai para as entregas. Então, o comportamento está ok. Ou o outro terceiro empregado que também chegava atrasado presencialmente, ou nunca entrava virtualmente no horário das reuniões, também tem que ser penalizado. Não tem que ser reconhecido como os outros dois que cumpriram a política. Então, e para mim, isso é um processo sério e respeitoso com as pessoas, que é importante, né, hoje em dia. Qualquer momento, né? Pessoas em primeiro lugar. Total, total. E até você falou uma coisa que eu acho super importante e de fato foi falado no comitê, no último comitê de gestão de pessoas, onde também a gente tem a Catenon dentro desse comitê, que era sobre a demissão silenciosa. Ou seja, que o fato de você ir ao escritório não garante que você vai ser uma pessoa engajada. Isso é outro nível. Esse é fundamental. A discussão do grupo é muito boa, porque a demissão silenciosa é essa, né? Então, eu falei agora há pouco, a greve, né? O strike, o paro, como diz em espanhol, silencioso, né? Eu já trabalhei em empresas onde os empregados de uma fábrica, os chamados blue collar, né? Os macacões azuis, os operários de fábrica, não fizeram greve normal de não entrar na empresa. Não, eles estavam lá. Só que o sindicato falou, olha, vamos parar, não produz. Então, todo mundo de braço cruzado. É a mesma coisa. Então, o escritório pode ser a mesma coisa. Está aqui e falar, vamos conversar, cara. Vamos falar do Corinthians, vamos falar de outra coisa, e o trabalho fica em terceiro plano. Não? Então, presencial, você pode estar presencial virtualmente, presencial fisicamente, ou remotamente, como eu falei, ou híbrido, né? Correto. Você entregar resultado para a companhia. Agora, eu defendo muito as companhias e defendo a área de pessoas. Eu acho que o híbrido, para mim, é uma saída muito boa. O híbrido, por quê? Porque dá a chance das pessoas também trazer um pouco da qualidade de vida, manter a qualidade de vida, que durante a pandemia a gente fez esse home office de 100%, né? Com força maior, né? Que a gente não gostaria de fazer naquele momento. Mas hoje, avaliando isso, o passado e o presente, a gente acha que o híbrido, tenho certeza, eu tenho estudado isso constantemente em discussões. Eu participo de um grupo chamado Diógenes, o grupo mais antigo de RH no Brasil, com 70 diretores de RH, onde a gente discute todo momento isso, porque as empresas lá tem Pirelli, tem várias empresas famosas lá, nós estamos lá, a Catenon também está lá, e a discussão é sempre isso. Então, qual é o melhor modelo? Eu vou te responder, o melhor modelo depende da discussão que eu falei no início, entre empregados, e negócio e empresário, discutir a melhor forma para manter os negócios, porque se a gente falar de um negócio bem sucedido, tem 100 pessoas envolvidas, correto? Você não faz nada só 100 pessoas. E sem também a empresa, sem empresa, as pessoas também não conseguem também sobreviver, né? Eu diria, num bom sentido. Então, uma coisa depende da outra, e isso é importante, esse relacionamento, essa discussão, uma definição de um modelo correto para aquela cultura e para aquele negócio é a melhor forma, ou seja, para pessoas, cultura e negócio. Então, lógico que você pega uma fábrica, que está localizada a X quilômetros daqui, que tem que entregar, a pessoa tem que estar todo dia fechando a máquina, abrindo a máquina, alguma coisa assim. Não dá para fazer home office, é óbvio. Mas uma equipe que está com tecnologia, um administrativo, talvez sim. 100% não concordo, porque tem a parte do engajamento, da cultura, a gente brinca do tomar do cafezinho, o momento do cafezinho, aquele que as pessoas perderam durante a pandemia, depois voltaram. Puxa, meu colega, quem é o colega? Quem é o Carlos? Né? Então é legal quando a gente vai na câmera, aí o Alejandro não está presente aí, mas vocês fazem o café, o coffee break. Puxa, é muito legal a gente ter os amigos para conversar, trocar ideias, e nesse momento do cafezinho saem muitas decisões e muitas orientações e ideias diferentes de inovação para implementar nas empresas. E faltava isso quando você faz 100% home office. Falta. É difícil você ter, porque se você entra na reunião, acaba, você vai para outra e não tem esse relacionamento, né? Então, eu como recurso humano recomendo o híbrido, depende de cada negócio, o tempo, o prazo, se é um dia, se é 3, se é 2, mas eu recomendo o híbrido.
E tem negócios que, infelizmente, como uma planta de fábrica, que é 100% de produção, tem que respeitar o negócio, para o negócio sobreviver também, né? Perfecto. Herbert, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento, as suas experiências e a experiência que tem no mercado Acatenon conosco. Muito obrigado. Então, estamos abertos para contribuir sempre com a Câmara e com os colegas do grupo aí, tá bom? A Acatenon está disponível para ajudar na gestão de talentos, na contratação de executivos e treinamento e desenvolvimento de pessoas. Obrigado, hein? Abraço, Herbert. Até mais. Dando seguimento ao nosso programa, vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas no ambiente corporativo, a chamada demissão silenciosa ou quiet quitting. Faz uns momentos que falamos dessa questão com Herbert da Acatenon e agora temos a sorte de ter conosco a Gabriela Cocciolito, sócia da Endoslow, que é um escritório focado em questões empresariais, oferecendo soluções trabalhistas, societárias, contratuais e planejamentos sucessórios de forma humanizada, eficiente e personalizada. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada, Carlos. Obrigada pela oportunidade. Gabriela, como estava falando faz uns minutos, a gente teve um bate-papo que estávamos falando com Herbert da Acatenon. Falamos de um tema que achamos importante, que é a demissão silenciosa, que tem ganhado muito espaço nas redes sociais, nos noticiários, mas desde o ponto de vista jurídico, esse fenômeno existe de fato e eu gostaria também de perguntar, aproveitando, como ele se enquadra na legislação trabalhista brasileira. Ótimo, Carlos. Acho que quando nós falamos desse tema, sobre as relações de trabalho atual, nós precisamos também sair um pouco desse âmbito da relação de trabalho para entender um pouquinho da sociedade que a gente vive hoje, né? Atualmente, diferente do que tínhamos no passado, as relações elas são muito mais curtas e menos perenes do que a gente estava acostumado a conhecer. Então, existia, né, nos nossos antepassados, nos nossos avós, nos nossos pais, uma característica muito especial, que eram relações bastante longas, especialmente no âmbito do trabalho. Então, as pessoas se iniciavam dentro de uma companhia e passavam 30, 40 anos dentro na mesma instituição, vindo muitas vezes a se aposentar na mesma instituição que elas iniciaram, como eventualmente um menor aprendiz com 14 anos. Isso era muito comum, nós conhecemos várias histórias de pessoas que tiveram essa mesma realidade, mas hoje em dia, cada vez mais a gente tem uma juventude, ora ansiando diferentes conhecimentos e ora, inclusive, com menos paciência, vamos dizer assim, para manter esse tipo de relação, né? E isso não só no âmbito do trabalho, né? A gente vê isso, inclusive, nas relações afetivas, nas relações familiares, nas amizades. Então, a gente brinca, né, que essa geração é uma geração do TikTok, que dura aqueles poucos segundos, e isso não tem como dizer que isso não se reflete nas outras esferas, né? A gente tem um sociólogo, que é o Zygmunt Bauman, que fala da questão da sociedade líquida, de como essas relações hoje em dia, elas não se perduram ao longo do tempo, e inclusive as próprias instituições em si, né? Então você tinha, inclusive, empresas que começavam e tinham muitos anos de história, e hoje em dia quantas empresas abrem, fecham, e são muito mais voláteis em relação às questões de mercado do que se tinha no passado. Então, tudo isso é muito importante para dizer que nós temos hoje uma geração que tem pouca paciência e pouco interesse em manter essas relações a longo prazo. Acho que esse é um principal ponto. E para, vamos dizer assim, agravar essa situação, essa mesma geração é uma geração que experimentou quase que uma desconexão com o ambiente corporativo e do trabalho com a questão da pandemia, né? E tirar o empregado de dentro do âmbito da empresa, ele tem vários aspectos, porque o homem, né, como diria lá atrás Aristóteles, ele é um ser político por natureza. Então, a natureza do ser humano, ela é viver em sociedade.
em grupo, né, de ter essa sensação de pertencer a uma coletividade. Quando a gente começa a dizer, né, do trabalho remoto e a gente fala do trabalho digital, né, muitos jovens hoje se dizem nômades digitais, então eles trabalham da onde eles quiserem, isso é uma característica, mas isso tem um impacto do ponto de vista cultural, porque faz com que essa sinergia do ambiente de trabalho ela seja já reduzida. Então, você não tem mais aquela sensação de pertencimento, né, de equipe, de coletividade, de fazer com que as pessoas vistam mesmo a camisa que se tinha no passado. Sim, não, claro, estava falando que faz sentido. Então, é muito importante que a gente olhe para isso quando a gente fala dessa quase desconexão e dessa falta de interesse das pessoas em ter relações mais longas. Então, quando a gente está falando, né, nessas demissões silenciosas, que é o que a gente tem visto hoje em dia, muito vem dessa nova geração, né, que tem essa característica, e muito vem desse cenário de desconexão com o trabalho. Até porque é uma geração que ela tem muitos outros interesses do que se tinha no passado. Então, o auge do sucesso de um profissional dos anos 80, dos anos 90, era ter uma grande posição, uma ascensão profissional. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia a gente, né, brinca que o tempo é um dos maiores tesouros que existem hoje em dia, porque hoje o que se foca é na qualidade de vida. Então tem muitas companhias que têm encontrado o desafio de manter essa geração engajada nesse ambiente de trabalho. Houve não vou dizer um retrocesso, porque a gente viveu a experiência de um trabalho 100% remoto, mas muitas empresas já voltaram para o presencial, ou pelo menos para o parcialmente presencial, porque existia essa dificuldade de conexão e engajamento das equipes, né? E aí o que acontece? Passando por toda essa questão sociológica, vamos dizer assim, a gente parte para a questão legal. O que a gente tem na lei que possa refletir esse cenário, né? Uma das possibilidades que a gente tem de rescisão do contrato de trabalho é a rescisão por justa causa, tanto de uma parte quanto de outra. Então, tanto do empregado para a empresa, quanto da empresa para o empregado. Então, existe um levantamento, inclusive do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, na região do interior de São Paulo, de um aumento de quase 39% dos pedidos de rescisão indireta, que a rescisão indireta é o pedido do empregado pedindo uma rescisão em face da empresa. E, na minha visão, acho que isso é o mais claro reflexo dessa demissão silenciosa, porque as pessoas, aos poucos, elas vão perdendo o interesse naquele trabalho e acabam entendendo que fazem jus a uma rescisão que não as prejudique do ponto de vista de verbas rescisórias, porque existe uma diferença. Então, do ponto de vista legal, a gente tem essa rescisão indireta, que é uma possibilidade. E para a visão do empregador, que é muito importante para a gente, é a questão de você poder também dar uma justa causa para esse empregado que se apresenta de forma desleixada, que não está comprometido com o ambiente de trabalho, que é uma das hipóteses de rescisão por justa causa, que é a desídia do contrato. Puxa, muito interessante, Gabriela. Na verdade, claro, é uma linha bem difusa, não? Bem complexa. Em quais situações o comportamento do colaborador pode ser interpretado pela empresa como uma quebra do dever contractual? E entrando nessa área, até que ponto isso pode justificar uma demissão por justa causa? Ótimo. Quando a gente fala nessa quebra de contrato, né, então, consequentemente, ali dentro das hipóteses legais, a gente está falando dessa desídia, ela se caracteriza pelo ato reiterado de condutas que demonstram uma falta de interesse em manter aquele contrato. E como empresa, qual que é a grande ato e importância disso? É que você tenha um acompanhamento desses atos e que você demonstre que houve uma tentativa de se aplicar medidas disciplinares para esse empregado, para que ele pudesse corrigir ou adequar o seu comportamento, né? Então, aquele empregado que falta sem justificativa, aquele empregado que se atrasa em reuniões e compromissos profissionais, né? Que não cumpre prazos, que não se apresenta adequadamente vestido nos compromissos que exigem uma certa formalidade. Então, tem uma série de condutas
que podem vir a caracterizar essa desídia, mas é muito importante que, como empresa, isso tudo seja documentado e que essas medidas disciplinares sejam aplicadas de forma gradativa, porque aplicar uma rescisão por justa causa, por desídia, por um único ato, pode ser considerado, eventualmente, numa ação trabalhista, um ato desproporcional à falta praticada. E como existe, inclusive, uma responsabilidade social, vamos dizer assim, das empresas, até prevista na Constituição Federal, é importante que, principalmente com essa geração que está ou no primeiro ou no segundo emprego, que está no início de carreira, que se evidencie. Então, primeiro com uma advertência, né, verbal, isso não surtiu resultado, que tem uma advertência por escrito, dizendo que aquela conduta está em desacordo com a política ou com as normas da empresa. Depois, essa empresa pode vir a suspender esse empregado do trabalho por 1, 2 ou até 3 dias. E aí, como última medida, seria realmente uma rescisão por justa causa. Então, a desídia, como ela tem esse ato reiterado, essa característica de ato reiterado, da mesma forma se espera que a empresa tome essas medidas proporcionais e gradativas. Ok, Gabriela, super interessante. E acho que você tocou um tema bem importante, e es que realmente un elemento chave en todo este proceso, cuando una empresa decide por optar a desligar a un colaborador, a questão de ter documentada todo esse comportamento, todo esse historial, todo esse histórico do trabalhador. Ao respecto de esto, ¿cómo a compliance trabalhista pode ajudar a prevenir este tipo de conflito? O compliance, ele é essencial nesse tipo de rescisão, porque ele exatamente vai fazer todo o histórico, demonstrando que essa pessoa, ao longo do contrato, veio por diversas vezes descumprir questões que são importantes e que são princípios dentro da companhia. Então, ter essa previsão desse tipo de medida é muito importante, até porque, né, caso isso não seja feito de uma forma correta e simplesmente esse empregado seja penalizado, sem que ele tenha vamos dizer assim, um feedback ou uma base daquilo que está sendo aplicado, ele pode alegar que é exatamente o que a gente falou antes, uma rescisão por justa causa à empresa, por entender que ele está sendo mais cobrado do que é necessário. Então, é sim uma função do compliance de adequar isso e deixar que todos estejam muito cientes das regras daquela companhia e cientes de todas as medidas que podem ser tomadas em relação a eventuais faltas. Puxa, super interessante, Gabriela. Olhando para o futuro das relações de trabalho, você acredita que esse tipo de comportamento ou relação das empresas ao respeito dele tende a gerar novas jurisprudências ou talvez também mudanças legais? Eu não tenho dúvida. Acho que a jurisprudência e a lei ela está aí exatamente para se moldar às novas realidades, né? O direito ele é um organismo em constante modificação. E eu acho que, inclusive, nós tivemos, na reforma trabalhista de 2017, uma atualização que foi a possibilidade de rescisão por mútuo acordo, que, na minha visão, já é um reflexo dessa nova realidade, né? Você possibilitar a ambas as partes, quando não existe mais interesse nessa relação, que elas se cindam de uma forma amigável e menos onerosa para ambos os lados, né? A grande questão, acho que no Brasil, é que nós temos ainda uma jabuticaba muito especial, que é o FGTS, que, para quem não é brasileiro, é um instituto, vamos dizer assim, confuso, né? Porque é um fundo mensal pago ao empregado, e a depender da forma de rescisão do contrato, isso vai ter um impacto ou não na questão de verbas. E essa é a grande questão aqui no Brasil. Como a gente tem essa diferença de formas de rescisão, acaba que sempre existe, num término de uma relação, quando a relação já está degradada, vamos dizer assim, um conflito para dizer quem é que vai tomar a iniciativa. Então, acho que a partir de 2017 a gente já teve esse avanço e a tendência é cada vez mais que a legislação se atualize nessa nova realidade. Gabriela, muito obrigado pelos análises, muito obrigado por trazer o conhecimento e a experiência da N2 Law para nós nesta manhã de segunda-feira. É um prazer ter a você conosco.
Obrigada, Carlos, obrigada à Câmara pelo convite. Para finalizar, vamos falar da cúpula dos BRICS, que está acontecendo entre ontem e hoje no Rio de Janeiro. Para abordar este tema, vamos receber a presença de Manuel Pérez, jornalista e diretor da Agência F. A Agência F é uma das maiores agências de notícias do mundo em língua espanhola, com uma rede global de jornalistas que produzem conteúdo em diversos formatos para veículos de comunicação ao redor do planeta. É um prazer tê-lo conosco, Manuel. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Carlos. O prazer é todo meu e cumprimento aqui a todos os ouvintes do Panorama Câmara. Obrigado, Manuel. Para começar, o que exatamente os BRICS estão discutindo nesta cúpula do Rio? Bom, Carlos, as discussões na cúpula dos BRICS são de vários âmbitos políticos e econômicos. O que mais interessa aos nossos ouvintes provavelmente é o âmbito econômico. Aqui os BRICS devem focar numa iniciativa que está sendo impulsionada principalmente pelo Brasil, que é fomentar o uso de moedas locais no comércio entre os países do bloco. A ideia é reduzir a dependência do dólar, especialmente em um momento de tensões comerciais agravadas pelas tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, praticamente a todos os seus sócios comerciais no mundo. Uau, então isso quer dizer que os BRICS querem substituir o dólar por uma moeda comum, BRIC? Não exatamente. Os países deixaram claro que o objetivo não é substituir o dólar como uma moeda única. Isso realmente é uma realidade bastante mais complexa, como você sabe, na União Europeia, por exemplo, a gente demorou muitos anos e teve que ter uma integração muito grande para chegar a uma moeda comum. A proposta é muito mais simples. A criação de mecanismos para facilitar o comércio em moedas nacionais. Estaremos falando de utilizar o real, o yuan, a rúpia e o rublo, por exemplo, no comércio bilateral entre empresas de ambos países. É uma forma de aumentar a autonomia do bloco e de reduzir vulnerabilidades externas. Para salientar, o presidente Trump, quando escutou este tipo de propostas, teve uma resposta bastante agressiva, ameaçou com impor tarifas altíssimas a todos os membros dos BRICS, desculpe, e chegou a falar que os BRICS estavam mortos. Bom, então, e ao respeito, os BRICS têm alguma resposta mais concreta ou ainda é algo bem geral? Olha, o que o Brasil está propondo é replicar o sistema que tem no Mercosul, que é o sistema de pagamentos em moeda local no Mercosul. Esse sistema basicamente permite que as transações comerciais sejam feitas diretamente nessas moedas dos países envolvidos, sem passar pelo dólar como intermediário. Tudo isto são os bancos centrais que ficam assistindo. O objetivo é reduzir custos cambiais e tarifas, né? A proposta é desenvolver uma ferramenta similar. Já na cúpula passada de Kazan, na Rússia, no ano passado, já foi apresentada uma primeira plataforma de pagamentos que poderia ser uma ideia de embrião para este sistema de pagamento entre empresas. Mas esse sistema, que é chamado de BRICS Pay, é um sistema de pagamentos para pessoas físicas e se pôs em marcha, em andamento como um plano piloto, principalmente, no primeiro momento, entre a Rússia e certos destinos turísticos que são muito visitados pelos russos, por exemplo, no Egito, no Mar Vermelho. Isso permite que os russos cheguem lá no hotel no Mar Vermelho e paguem a cerveja com PIX em rublos, sem precisar eles de pedir dólares, o que é muito importante para eles porque tem restrições comerciais, restrições impostas pela guerra da Ucrânia.
mas que o grande objetivo é conseguir que isto tenha uma viabilidade econômica para as empresas dos países do bloco. Claro, aquí, y como você falaba antes, el colocar a nivel internacional, a nivel mundial, uma plataforma nova de pagamento, realmente você precisa ter os países que formem parte, pulmão financeiro bem forte. Qual seria hoje o peso econômico do bloco dos BRICS? Olha, realmente, claro, mecanismo como este, a importância que tem é enorme, por isso, vendo a importância que tem o bloco. Agora, o BRICS, depois da sua ampliação, está composto por 11 países. Inicialmente, lembremos, era Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Agora, depois se sumaram Arábia Saudita, Emirados Árabes, Egito, Indonésia, o Irã. São 11 países e representam nada menos que 39% do PIB mundial e 49% da população global. Wow. Em termos comerciais, 26% das exportações do mundo são produzidas em países dos BRICS e 22% das importações são absorvidas por esses países. Esses números são gigantes, né, metade da população global, e mostra o potencial que o BRICS tem para o mundo e o grande desafio que seria implementar este tipo de sistemas nesses países. Puxa, com certeza, falando de tamanho, claramente grupo de países que tem massa para isso, mas quando já falamos de baixar as coisas na prática, temos efectos prácticos de como países já estão negociando fora do sistema do dólar? Sim, olha, o melhor exemplo é a China. A China tem acordos com entre 40 e 50 países para comerciar em moeda local, entre eles o Brasil, Índia, África do Sul, vários membros dos BRICS. E no caso da sua relação com a Rússia, por causa das sanções, já 95% do comércio é feito em yuans. Isso é espetacular, né? Interessante. Puxa, então, claro, essa plataforma faz muito sentido dependendo da relação comercial que tenham os BRICS entre si. Realmente tem muito comércio entre esses países? Sim, cada vez mais. Olha, o comércio entre os 5 membros fundadores cresceu 215% nos últimos 5 anos, chegando a $1 trilhão. O que acontece? Que o peso desse comércio está muito concentrado entre a China, principalmente o comércio da China com cada desses países, né? Porque a China é grande exportador de tecnologia, de todo tipo de produtos manufaturados, e grande importador de matérias-primas que é oferecido por países como Brasil, Rússia, África do Sul, né? A Índia, por sua parte, também é grande fornecedor de serviços, também de produtos farmacêuticos e de alimentos, como os outros países. O grande desafio dos BRICS fora a China é aumentar a sua integração, que ainda é limitada por conta de que essas economias são bastante parecidas, pouco complementares, né, nesse caso. O Brasil, sim, está aumentando agora, ultimamente, o comércio com a Rússia em questão de energia, ou seja, gás, petróleo, e também fertilizantes que o Brasil precisa comprar da Rússia para aumentar a sua produção de alimentos, né? No caso do Brasil, para dar umas cifras, olha, 37,7% das exportações do país já vão dirigidas para países dos BRICS. Puxa, interessantíssimo. E agora que você colocou o foco no Brasil, qual é a relação atual do Brasil em relação ao uso de moedas locais no comércio? Olha, embora o presidente Trump esteja muito preocupado e tenha ameaçado muito o Brasil junto com os outros países,
o Brasil continua sendo campeão no uso do dólar. Em mais de 95% das exportações brasileiras, o dólar foi utilizado como moeda no ano passado. E só uma pequena parte, 2% em euros e 1% em outras moedas, 1%. Isso inclui moedas dos países do Mercosul, que os países com os quais utiliza mais a moeda local, porque realmente é comércio de fronteira. Né? O comércio que se faz com a Argentina, com o Uruguai, Paraguai, muitas vezes é utilizado o real ou a moeda desses países, porque é mais prático para os comerciantes da região da fronteira. No caso da China, é super limitado. Embora seja o primeiro sócio comercial do Brasil, ainda tem muito para crescer. Os exportadores de soja e outros alimentos, não sei, parece que preferem receber em dólar, enquanto os importadores, do mesmo jeito, pagam em dólar. Mas vamos ver a importância dessa cúpula dos BRICS em impulsar aqui uma mudança nesse sentido. Só para fazer um pouquinho de história, nem sempre foi assim. O Brasil teve uma época que teve um ascenso, um aumento do uso de moedas locais. Chegou até 3% de uso do dólar nas exportações nos anos 2015 e 2016. Estes são dados do Banco Central, que foi época do governo Dilma, do governo Temer, para os nossos ouvintes lembrarem. Mas desde então a tendência voltou a descer para a queda e o dólar voltou a se valorizar. Manuel, muito obrigado. Eu acho que, bom, como acontece sempre com a Agência F, sempre com a última atualidade, até no momento que está acontecendo essa cumbre do Rio de Janeiro. Muito obrigado de novo por dividir conosco esse análise, essas perspectivas. E como você falou, vamos ver onde nos leva esta cumbre que está acontecendo estes dias. Eu que agradeço, Carlos, e tenham muito bom dia vocês e toda a audiência do Panorama Câmara. Até a próxima. Até. Encerramos mais uma edição de Panorama Câmara. Agradecemos muito pela sua companhia esta manhã. Aproveite para nos acompanhar nas redes sociais e ficar por dentro das próximas edições e atualizações. Todos nossos videocasts estão disponíveis no YouTube e, por primeira vez, já temos eles também no nosso Spotify. Nos vemos em breve.